O dia que eu levei dedada na sala de aula. Não, gente, é isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Foi o dia que eu levei uma na sala de aula. Oi, vidocas, tudo bem com vocês? Gente, eu já tinha gravado um vídeo aqui de uma história minha, falando que eu era excluída pelo meu grupinho antigo. E aí eu decidi trazer mais histórias aqui pra vocês, porque eu sou uma pessoa que eu já fiz umas merdas, já dei umas vivências, assim, entre aspas. Aí eu decidi contar pra vocês, porque sim. Então bora lá, gente. Tudo começou quando o ano era 2023. Gente, 2023 foi o ano em que eu mais aprontei. Na real, acho que foi o ano que eu comecei a fazer cagada e merda, enfim. O ano era 2023 e eu estava basicamente no meu 9º ano. Sim, gente, meu último ano do Fundamental 2, certo? Aí tudo começou quando eu me tornei amiga de um menino que entrou na minha sala, né? Ele não era aluno novo, gente, ele já era aluno da escola. Gente, vamos usar o apelido dele de fulano, tá? O apelido dele é fulano, tá? Gente, vamos lá. O fulano, ele entrou na escola no 7º ano, ou seja, em 2021, certo? E ele era de outra sala. Ele era do 7º C e eu era do 7º B. Eu conhecia ele de vista, eu sabia que era o nome dele, com quem ele andava e os caralho a quatro. Beleza. Nisso, em 2022, eu conversei um pouco com ele. Tipo assim, não conversa do tipo, ai, maldade. Sabe essas pessoas que falam com Deus, meu mundo da escola, que faz piada, é engraçado? Era ele, entendeu? Então, várias vezes ele chegava em mim, contava piada, várias vezes ele soltava alguma coisa engraçada. Enfim, era tipo isso. E aí, gente, no 8º ano, né, que em 2022 foi o ano que ele, entre aspas, falou um pouco comigo, ele tava, acho que no 8º A e eu estava no 8º C, certo? Aí a gente entra para 2023, né, que foi o ano que eu estava no 9º ano, né, eu caí no 9º ano C e ele caiu na mesma sala que eu, certo? Ele caiu na mesma sala que eu e nisso a gente começou a conversar e aí a gente se tornou muito amigo. Eu já era amigo de um amigo dele, né, na época, inclusive eu cheguei a perder a virgindade com esse amigo dele, mas essa história aí eu vou falar pra outro vídeo. E aí a gente conversava muito na sala, a gente se tornou, tipo, muito amigo, ele passou o número dele, eu passei meu número, a gente conversava no WhatsApp. Gente, ele chegou a conhecer até a minha mãe, pra vocês terem uma ideia, ele já veio até a minha casa. Detalhe bobo, eu nunca trouxe nenhum amigo homem aqui em casa, não, ele foi o primeiro e único, tá? E aí, gente, o fulano, ele começou a gostar de uma menina nova da minha sala, né? A gente vai dar o apelido dela de Ciclana. Enfim, ele começou a gostar da Ciclana, né? A Ciclana, ela falava muito com uma menina da minha sala, que inclusive eu falo com ela às vezes, essa menina, tá? Só que com a Ciclana não falo mais muito, não. É porque eu mudei de escola faz uns 2 anos. Eu saí dessa minha escola antiga em 2024. Então faz um bom tempo que eu não falo com ela e com muita gente. Ah, e outra coisa também, essa escola que eu estudava, gente, ela era período integral, então eu entrava às 7 e pouco e saía às 3h30, e eu entrei no 6º ano, tá? É só pra deixar esclarecido aqui pra vocês entenderem. Até aí, beleza. Gente, o fulano simplesmente começou a gostar da Ciclana. Tipo assim, ele começou a falar que ele tava afim dela, que ele achava ela bonita e os caralho a quatro. E, gente, realmente a Ciclana era muito linda mesmo. E ela usava máscara, gente. Ela usava máscara. Só que ela sem máscara, gente, ela era lindíssima mesmo. Ela tinha um cabelão na bunda. Gente, linda era a menina, juro pra vocês. Branquinha, o cabelo enorme na bunda, o olhinho meio claro, que ela tinha era castanho meio claro, sabe? Gente, linda a menina, juro pra vocês. E aí ele começou a falar pra mim, né, e pro nosso grupinho em si. Gente, no grupinho não tinha só menino, tinha umas meninas também, mas tudo bem. Ele começou a falar pra mim, né, que ele tava começando a gostar dela, que ele tava afim dela, como ele conquistaria ela. E eu, como sou uma pessoa boa conselheira e boa amiga, né, eu falava, olha, então, puxa mais assunto com ela, sabe, tenta ficar mais próximo dela. Gente, eu falava essas coisas, tipo, eu dava umas ajudas nele pra ele falar com ela, né. Depois de um tempo ele começou a puxar mais assunto com ela, gente, eles implicavam na sala, ele vivia implicando com ela, ele vivia tentando tirar a máscara dela, tipo, eles, entre aspas, eram French lovers, eminent lovers, não dá pra entender direito. Até aí tudo bem, até que ele chegou a falar pra mim que eles estavam conversando muito no WhatsApp, ele e ela, eles conversavam muito no WhatsApp, ele começou a conhecer mais ela. Enfim, gente, ele tava gostando muito dela, certo? Só que na época eu era muito songamonga, gente, eu não sabia que homem via maldade. Na minha cabeça, pô, ele era muito meu amigo e ele jamais viria maldade em mim. Gente, só que eu estava muito enganada. Até que teve um dia específico no WhatsApp que tava eu e ele conversando, ele simplesmente perguntou pra mim o seguinte, Lari, que ele me chamava de Lari. Lari, se eu não gostasse da Ciclana, você ficaria comigo? Eu peguei e falei, não, pô, porque a gente é amigo, eu te considero irmão. Gente, isso já fazia uns meses já, acho que era em abril, maio, então a gente já tava tendo uma intimidade ali.
Aí ele pegou e falou, ah, tá, que não sei o que, achei que você ficaria comigo, sabe? Porque eu te acho linda. A gente começou a me elogiar, falando um monte de coisa. Começou a falar que eu era linda, que meu cabelo era lindo. Gente, na época, eu era uma pessoa muito insegura, com uma baixa autoestima gigante. E ele sabia, porque eu falava pra ele minhas inseguranças. Ele pegou e falou, cara, se você soubesse o que eu penso sobre você, o que eu gostaria de fazer às vezes com você, eu fiquei tipo... Oi? Só que na época eu não sabia que coisas era. Olha que coisas era, né, gente? Que lindo! Gente, e aí a gente conversando, era de noite, tá? E ele começou a flertar comigo horrores, horrores mesmo. E eu, tipo assim, fiquei chocada, né? Eu peguei e falei, não, a gente é amigo, não sei o quê. Ele chegou a perguntar pra mim, tipo assim, ah, e se a gente ficasse, estragaria a amizade? Eu peguei e falei, ah, eu te considero muito amigo, não daria certo. E eu não ficaria com você. Gente, porém, entretanto, todavia, ele não era bonito, tipo, nossa, lindo, gostoso. Não. Só que, gente, ele era bonitinho. Comparado à aparência dele hoje em dia, gente, em 2023, ele estava no prime dele. Juro pra vocês. E ele era um menino estiloso, gente. Ele se vestia bem, ele era cheiroso, ele era alto. Então, ele tinha um certo charme ali. E ele era engraçado também, gente. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de homem engraçado. Então, ele tinha um certo charme ali, sabe? Nisso, simplesmente, a gente conversando a noite todinha. Ele flertando comigo, ele me chamando de linda, ele falando coisas que ele faria comigo. Gente, até que simplesmente do nada, vocês não sabem o que ele fez. Ele mandou foto do pau. É isso mesmo, gente. Ele mandou foto da pica dele. Gente, quando eu vi aquilo, eu fiquei simplesmente chocada. Tipo assim, eu fiquei, mano, meu melhor amigo mandando isso. Porque na época eu considerava ele meu melhor amigo. Gente, era enorme, juro pra vocês. Gente, era enorme mesmo, tá? Juro pra vocês, cara. Tipo, não era pequena. Eu achava que era pequena. Porque na minha cabeça era pequena, gente. Não sei porquê, mas, gente... Que piroca, que pirocona, juro pra vocês. Aí, dias se passaram, tinha se passado uma semana, e aí a gente havia esquecido esse assunto, essa conversa, e a amizade seguiu em frente. Beleza. Até que teve um dia, eu acho que isso foi numa terça ou quarta-feira, não me recordo, mas enfim. Nesse dia específico, a gente tava tendo aula de uma matéria aí bem aleatória, eu acho que era orientação de estudos, ou era... Não, inglês não era, porque inglês era outro professor. A gente tava tendo uma aula aleatória, eu acho que era de orientação de estudos, enfim. E aí, muita gente tinha cabulado aula, muita gente... Cabulado aula que eu digo não fora da escola, dentro da escola. Tipo, saiu da sala, ficou andando, não entrou na aula, sabe? E aí, gente, tava pouca gente na sala. Tava eu, ele, tava os amigos dele e tava umas pessoas na outra fileira. Sabe a outra fileira da parede? Então, tava algumas pessoas, não tinha muita gente. Porque, como eu falei, o resto tava tudo cabulando, andando pela escola, enfim. E aí, gente, tava todo mundo em dupla, porque a minha sala, né, a sala que eu ficava, né, porque na época, gente, como eu estudava período integral e tinha vindo a pandemia, era uma sala só, tipo assim, cada um tinha a sua sala. Eu tinha minha sala, né, minha sala era o nono C. Minha sala era uma sala, aí o nono B era outra sala, entendeu? Era uma sala fixa, só uma sala, e aí os professores iam nela. Deu pra entender? Gente, eu acho que tinha umas 10 pessoas na sala, tinha um pingo de gente na sala, e a professora tava lá sentada, acho que ela tava passando alguma coisa, ou ela ia passar, enfim. E aí, estávamos sentados em dupla. Tava eu sentada na fileira da parede, perto da porta, né? E ele do meu lado. Isso que ele tava do meu lado, eu peguei e falei, ah, e você e a ciclana? Ele pegou e falou, ah, tá indo, ela me enrola, aí os caras é 4. Começou a falar que ela enrolava ele começou a achar que ele não gostava, que ela não gostava dele, que não era recíproco. E aí eu peguei e comecei a aconselhar ele. Falei que o que não faltava no mundo era mulher, que ela era linda, mas que obviamente também teria mulheres lindas iguais a ela, entendeu? Que ele podia partir pra outra pessoa. Aí ele começou a falar pra mim, ai, mas você acha que eu vou achar outra pessoa? Eu peguei e falei, vai, porque você é lindo, você é engraçado. Eu falei mesmo, gente, falei que ele era lindo, falei que ele era engraçado, e era isso. Até aí, beleza. Aí ele estava mexendo no celular e eu do lado dele fazendo lição, porque a professora começou a passar coisa pra escrever. Eu lá escrevendo e ele mexendo no celular. Até que ele simplesmente pega a minha mão. Gente, ele pegou a minha mão e fez assim, ó, colocou na coxa dele. E eu tentando tirar e ele colocando, eu tentando tirar a minha mão e ele assim, ó. Gente, colocando a minha mão na coxa dele, tá? Eu, tipo, amigo, a gente tá na sala, que isso? E aí, ele tava escrevendo alguma coisa no WhatsApp e aí ele me mostrou o que ele tava escrevendo. Gente, mano, parça, ele tinha escrevido assim, eu tô duro agora, quer ver? E eu fiquei, oi? Gente, ele escreveu, eu tô duro agora, quer ver? E eu falei, não, pra que eu vou ver isso? Eu falei, tipo, não, pra que eu vou ver isso? Tipo,
sabe, na cara dele. Pois ele não pegou a minha mão. Gente, ele pegou a minha mão e fez assim, ó. Pegou a minha mão e colocou na piroca dele. Juro pra vocês. Ele tava de calça, gente. A calça dele era larga, porque ele usava muita calça larga. Ele pegou a minha mão e não é que ele colocou... Gente, tava duro mesmo. Tava duro. Menina, nisso que estava duro, eu peguei e fiquei tipo, mano, para com isso. Eu peguei e fiquei tipo, mano, para. Eu falei, para com isso, menino. Toma vergonha na tua cara. E aí, nisso, ele pegou e começou a escrever mais coisa. Começou a escrever, ai, você não gostou, que não sei o quê, mas você já viu. Gente, ele começou a escrever cada coisa que na hora eu fiquei, tipo... Gente, na hora eu fiquei com tesão, na hora. Não sei porquê, gente, mas eu comecei a ficar com tesão na sala, juro pra vocês. Menina, aí eu fiquei com tesão absurdo, juro. Aí, beleza. Não, beleza não, que piora, tá? Só piora. Aí, nisso, ele pegou e escreveu assim, você tá molhada pra mim? Peguei e falei, que diabo é isso? Não sei o que é isso não, tô normal. Aí ele pegou e sussurrou assim no meu ouvido e falou, posso? E eu tipo, gente, a minha vontade era de dar a buceta lá mesmo. Aí eu peguei e falei, pode? Eu falei, pode, baixo, tá, gente? Aí ele pegou, abriu a minha calça e tava com uma calcinha, acho que... Era calcinha normal, gente, ele pegou... Gente, ele pegou e colocou a mão ali. Quando ele colocou a mão, eu fiquei, mano, que é isso? Aí eu peguei e falei no ouvido dele, mano, para, a gente tá na sala de professor aqui. Ele pegou e falou, e daí? Não tem ninguém vendo. Gente, mano, ele começou a passar a mão. E aí ele pegou e começou a sussurrar, falando, nossa, você tá molhada, que não sei o que. Eu, gente, parece uma coisa, minha buceta piscou. Minha buceta piscou, gente, não sei o que aconteceu. Aí, gente, ele pegou e começou a ficar passando a mão. Toda hora ele passava, toda hora. E ele não tirava aquela mão dele um segundo. E aí, pra disfarçar, eu tinha colocado a minha bolsa assim, pra ninguém ver. Tipo, a bolsa em cima pra ninguém reparar, sabe? Aí, menina, nisso, ele pegou... Gente, na hora eu só senti 2 dedos ali, ó. Tipo, sabe? Na hora eu senti, e aí na hora... Gente, eu me segurei pra não gemer alto. Eu me segurei, aí na hora eu fiquei assim... Eu tampei a minha boca pra não gemer alto. E ele não parava, gente, ele não parava, ele continuava. E eu assim, tipo, me segurando. Aí ele pegou e falou, você tá gostando? Tipo, você tá gostando? Eu peguei e falei, tô. Para, meu, a gente tá na sala. E a gente falando baixo, tá? Aí ele, achei que você tava gostando. Eu falei, mas eu tô, mas não aqui. Aqui não. Ou seja, eu queria em outro lugar, mas não na sala, entendeu? É isso mesmo. Aí nisso ele pegou e parou de me dedar ali e só começou a passar o dedo lá mesmo. Gente, puta que me pariu. Eu tava molhada pra caralho hoje. A minha buceta tinha piscado de uma forma que... Gente, meu Deus do céu, eu tava molhada mesmo, juro pra vocês. E aí... Depois de um tempo, né, ele ficou acho que uns 2 minutos só passando a mão e tudo mais. E aí ele parou. Aí ele pegou e sussurrou assim, você gostou, né? Aí eu peguei e falei, não gostei não, pra mim foi normal. Aí ele pegou e falou, para de mentir que você gostou, você tava toda molhada, que não sei o quê. E eu tipo, ai que vergonha. Nisso ele pegou e falou assim, nossa, essa buceta é bem gostosa, que não sei o quê. Já imaginou meu pau fudendo ela? E eu, tipo, gente, detalhe, eu era virgem, tá? Eu era virgem em 2023, tá? No início do ano eu ainda era virgem. Aí, menina, ele pegou e falou assim, ai, você já imaginou meu pau fudendo ela? Eu peguei e falei, não imaginei. Ele, não pareceu, né? Pareceu que você já imaginou muito. Gente, mano, juro pra vocês. Aí eu peguei e fechei o zíper da calça, né? Peguei e falei, você acha que alguém viu? Aí ele pegou e falou, ele olhou assim, né? Pra sala e pegou e falou, não, acho que ninguém viu. Aí eu peguei e falei, será? Aí ele falou, não, ninguém viu não, se vê se já estavam comentando, mimimi. Aí eu peguei e falei assim, se começarem a fazer fofoquinha que viram a gente fazer isso, a culpa é sua. Aí ele pegou e falou, ai, você queria também, você gostou, que não sei o quê. Aí nisso ele pegou e falou assim, você tem sorte que a sala tinha gente, porque se tivesse vazio eu ia te comer. Gente, ele falou que ele me comeria. Vocês têm ideia? Detalhe é que era meu amigo, gente. Eu considerava esse menino muito meu amigo. Ele falou que ele me comeria e eu fiquei tipo, oi? Aí tá bom, aí o tempo foi se passando, aí depois de uns minutos era intervalo, porque pra quem não sabe, nessa minha antiga escola, era 2 intervalos, né? Aí era o café da manhã e o almoço, aí tava perto pro almoço. Aí fui pro almoço, fui ficar com o meu grupinho, e ele vai ficar com o grupinho dele, e era isso. Gente, nisso ele pegou, me mandou mensagem, e a gente lá conversando e tudo mais. Gente, normal, como se nada tivesse acontecido. Ele pegou e do nada ele tocou no assunto, pegou e falou, nossa, aquilo que aconteceu na sala foi muito gostoso. Nossa,
Não consigo esquecer sua buceta. Como se, gente, ele viu, como se ele viu a minha buceta, né? Como se ele viu, sendo que ele só tocou. Aí ele pegou e falou, cara, Lari, com todo respeito, mas eu tô te imaginando das melhores formas, tipo, de umas posições. Eu peguei e falei, quê? Ele falou assim, eu tô te imaginando fazendo cada posição comigo. Eu peguei e falei, que tipo de posição? Aí ele pegou e falou, ai, tô imaginando você de quatro pra mim, tô imaginando você de lado, de... Gente, ele falou que ele tava imaginando transando comigo. Aí ele pegou e falou, nossa, você deve ser mó gostosa de quatro, que não sei o que. E eu assim... Aí eu peguei e falei, não. Gente, na época eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu peguei e falei, não, eu devo ser horrível, que não sei o que, eu nunca vou dar na minha vida, não, não, não. E ele pegou e falou, cara, você tem um corpo lindo, que não sei o que, se você soubesse o que eu penso sobre você, as coisas que eu penso. Gente, mano. E aí ele falou que foi muito gostoso, que ele queria que acontecesse de novo, que ele tava louco pra me beijar, que ele queria me comer. Gente, começou a falar isso tudo pra mim por mensagem, tá? Por mensagem. Aí nisso eu peguei e falei pra ele, eu não vou mentir que foi bom, eu gostei, mas que foi muito nojento. Tipo, a gente fez isso na sala de aula. Imagina se tivesse alguém olhando nas câmeras. Aí ele pegou e falou, melhor ainda, se tivesse alguém olhando nas câmeras, ia ver a gente aproveitando. Gente... Que? Como se a gente estivesse aproveitando muito, gente. A gente tava se agarrando ali, se pegando. Ai, pelo amor, né? Aí nisso ele pegou e falou que eu era linda, que eu era isso, que meu cabelo era lindo, que meu corpo era lindo, que eu era linda de rosto. Gente, vou deixar pra vocês uma foto minha de 2023, tá? Quando eu tava no 9º ano, gente. Parecia o Beisola, porque meu cabelo tava aqui. Eu tinha cortado em 2022, tá? Eu e ele começamos a flertar por mensagem, sabe? Gente, eu e ele trocamos foto, mandei nudes pra ele e ele mandou nudes pra mim. Ele começou a falar que queria me fuder, que eu ia pra casa dele, que a gente ia coisar. A gente começou a falar uma pá de coisa. Aí nisso, gente, depois desse dia, basicamente, a nossa amizade continuou a mesma. Continuou a mesma. Eu não tocava mais no assunto, ele não tocava mais no assunto. E era isso. Inclusive, pra vocês terem uma ideia, eu e ele, a gente nunca ficou. Sim, gente, eu e ele, a gente nunca ficou. Nada do tipo, acho que nem selinho rolou. E se rolou, nem eu lembro, gente. Porque foi o quê? 3 anos atrás? Então, gente, eu não me orgulho disso que eu fiz, tá? Eu me arrependo completamente de ter feito isso, né? Porque, querendo ou não, foi numa sala de aula com gente, tá? Porque tinha pessoas, acho que na outra fileira tinha 1 ou 2 pessoas dormindo. Mas mesmo assim, gente, nossa, que vergonha. E aí a nossa amizade continuou a mesma, eu e ele, a gente continuou a mil, a gente conversava todo dia, né, porque a gente era da mesma sala. Então a nossa amizade, tipo assim, continuou a mesma, continuando de boa. E era isso, sabe? Só que com o passar do tempo eu fui percebendo, né, que depois de 2023, né, fomos pra 2024, eu e ele a gente deu uma afastada. Essa é minha irmã mais nova, tá, gente? Eu e ele a gente deu uma certa afastada, porque eu tinha caído no primeiro B, né, antes de eu sair da escola, tinha caído no primeiro B e ele tinha caído no primeiro A. Ainda em 2023 a gente foi meio que dando uma afastada. Eu acho que essa afastada aconteceu lá pra novembro, dezembro. A gente começou a se afastar por aí, sabe? Foi se afastando mesmo porque a amizade não tava mais a mesma coisa, sabe? Então a gente só foi se afastando mesmo. Eu fui parando de puxar assunto, ele às vezes puxava, eu parava, eu era seca com ele. E aí... com o passar do tempo, a gente se afastou. Acho que a última vez que a gente se falou foi ano passado. Foi ano passado, né? Que ele me chamou no Insta, a gente começou a conversar, mimimi, nananã, sabe? Só que não era conversa do tipo, ficaria com você e tudo mais. Não, era conversa, tipo, normal de como tava a vida, se ele tava ainda nessa mesma escola que a gente estudava, ele falou que ele mudou. Enfim, sabe? Só isso. E hoje em dia, eu e ele, a gente não conversa mais. E não somos mais amigos. Ei!